A gente está estudando o Evangelho de Marcos desde o dia 23 de março, acompanhando Jesus, seguindo Jesus, tentando aprender com Ele. E nas últimas semanas, nós vimos como Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 para realizar tarefas e aprender com Ele a fazer a obra dEle. E nós estamos também nos comprometendo a fazer a mesma coisa, pelas pequenas comunidades e povoados, mas também pelos campos ermos, buscando força, refúgio no nosso Deus, só com Ele. Os discípulos saíram com Jesus para um lugar solitário, para descansar. Lá havia uma multidão, e ali eles viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens, 5.000 pessoas, uma coisa maravilhosa. Mesmo assim eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Jesus andou pelas cidades e região onde ele morava, curando os enfermos, e os discípulos atrás, com seu coração ainda endurecido, sem entender quem ele é, o que ele queria. Jesus, inclusive, saiu do território de Israel e alcançou uma mulher pagã, estrangeira, que estava clamando por sua filha endemoniada. Jesus vai ampliando cada vez mais os círculos da sua influência, alcançando gente, fazendo a diferença na vida de gente e trazendo os seus discípulos a tiracolo. Pergunta para quem já está na igreja: você é discípulo de Jesus? Sim. Amém? Então, se você é interessante notar como é que Jesus está em movimento, andando, caminhando, alcançando pessoas, indo adiante, rompendo barreiras. Se você está seguindo Jesus, é assim também que você deve estar caminhando, alcançando pessoas com graça e com compaixão. Hoje, nós vamos acompanhar Jesus durante 3 episódios de sua vida, então vou precisar muito da sua atenção. Nós vamos acompanhar ele em 3 episódios que aconteceu com ele e os seus discípulos junto. E nesses 3 episódios o que eu percebo é a sua compaixão e mais uma vez o seu pé na estrada. E ele nos chama para a mesma coisa. A quem estava aqui semana passada e achou que a viagem foi longa até aqui, hoje vocês vão ver o que é longa. Eu convido você a abrir em Marcos capítulo 7, versículo 31 até o versículo 37, o primeiro episódio. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, de Tiro, não é um Tiro, é o nome de uma cidade, tá ok? É uma cidade, e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Então está mostrando que Jesus continuou a sua viagem. Na semana passada ele ele atendeu uma mulher estrangeira perto de Tiro e ele continuou a sua viagem. Na semana passada eu trouxe para vocês um mapinha, e nesse mapinha eu coloquei a região de Tiro e Fenícia, perto de Tiro e Sidom, que são essas 2 cidades aqui, e mostrei para vocês que Jesus viajou no mínimo 64 quilômetros a pé para atender essa necessidade, e também porque ele estava saindo dessa região. Aqui as pessoas tentaram fazer ele rei à força, os líderes estavam questionando ele a respeito de quem ele era, do que ele fazia, se ele era mesmo um homem de Deus, e Jesus resolve dar um tempo, e ele sai caminhando por essa região, 64 quilômetros, já andou bastante, e a gente vai perceber hoje que ele vai andar muito mais, mas muito mais mesmo, indo para essa região que nós acabamos de ler aqui, Decápolis, perto do mar da Galileia. Então nessa viagem de Jesus, parece que ele está evitando voltar logo para o seu país. E ali onde ele está, acontecem coisas. Vamos lá, versículo 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Eu tenho certeza que vocês também podem falar melhor do que vocês estão fazendo. Vamos lá, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo. E esse surdo, essas pessoas estavam suplicando que lhe impusesse as mãos. Engraçado, onde Jesus vai, a sua fama o precede. Ele está fora do país, ele está dando uma volta pela fronteira, e as pessoas estão correndo atrás dele, estão adivinhando aonde eles vão passar e tentando, de alguma forma, encontrá-lo. E algumas pessoas não são movidas de sentimentos egoístas, pensando só nos seus problemas. Algumas pessoas querem encontrar Jesus, mas não é para resolver os seus problemas, é para resolver o problema de outras pessoas que eles conhecem. No caso aqui, era um surdo que mal podia falar.
e eles levaram ele até o caminho de Jesus. As pessoas têm esperança no coração e sempre se apegam a qualquer coisa que possa ajudar. Já viu isso? Não é assim, gente? A gente sempre quer se apegar a qualquer pingo de esperança na nossa vida. E essas pessoas não sabem quem é Jesus, apenas ouviram falar que ele cura os enfermos e estão atrás dele. Nós também somos assim. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, mas tem muita gente que não acredita em horóscopo e nessas coisas, mas mesmo assim dá uma lidinha, né? Para garantir. Se apegam a qualquer esperança quando tem dificuldade, quando tem problema, não é? Você está com uma dor de cabeça que não sai por nada, chega um e fala, é Neosaldina que é bom. Aí você vai para a Neosaldina, chega um e fala, Neosaldina para mim não funciona, para mim é o tal do Advil, que age rápido. E aí você, nossa, deve ser melhor, vai resolver. E você vai de um remédio no outro, não é isso? Não faça isso. Deixa eu dar um alerta médico, não fique brincando com dor de cabeça, pode ser algo sério. Mas nós fazemos isso, e essas pessoas também faziam isso. E eles chegam diante de Jesus com uma expectativa. Eles imaginam que Jesus pode curar do mesmo jeito que outros curandeiros curavam na época. É preciso falar para vocês que a medicina da época não é igual à medicina de hoje. Hoje nós temos estetoscópio, hoje nós temos aparelhos para olhar dentro da visão de alguém, para olhar dentro do ouvido de alguém. Nós temos aparelhos que medem por ressonância magnética e tiram a imagem do nosso interior. Naquela época não havia nada disso. Então a medicina era mais como uma curanderia, como um curandeiro, que ajudava as pessoas com as suas mãos, com os seus chás, com as suas orações. E eles vêm diante de Jesus com a expectativa de que Jesus é um curandeiro como esse, que vai impor as mãos e com as suas preces vai curar esse surdo meio gago. De fato, Jesus curou muitas pessoas colocando as suas mãos. Você pode abrir a sua Bíblia se você quiser conferir, em Marcos 1,41, Jesus impôs as mãos e curou. Marcos capítulo 6, 5, Jesus impôs as mãos e curou. Marcos capítulo 8, 23 e 25, Jesus também colocou as suas mãos e curou. Às vezes Jesus se parece mesmo com esse curandeiro, mas não é assim que Jesus faz sempre. Em outras oportunidades, Jesus curou de formas diferentes, inclusive à distância, como a filha da mulher da semana passada, que ficou em casa endemoniada, e Jesus expulsou o demônio à distância. Em outros momentos apareceram leprosos diante de Jesus, com feridas nos seus corpos, ficaram à distância. Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus falou para eles, vão se mostrar para o sacerdote. Enquanto eles estavam indo no meio do caminho, o que aconteceu? Então não adianta a gente pôr fé na maneira como se cura, mas sim quem cura. Jesus cura, às vezes através do jeito que a gente está acostumado, com a medicina de hoje. Jesus pode nos curar usando os remédios, Jesus pode nos curar usando a medicina, mas o poder da cura é dele. E às vezes ele pode usar de meios que a gente desconhece, que são sobrenaturais, que são além da nossa capacidade de entender. Nós acreditamos que esse Jesus existiu, é verdadeiro e realiza essas coisas ainda hoje. Por isso que nós oramos pelos enfermos como nós fizemos agora há pouco. Será que ele cura? Levanta a mão. Quem já foi atendido por Jesus no momento de doença e foi curado aqui na igreja, por favor? Viu? Continua o mesmo, continua agindo. Jesus não espanta esse surdo gago, Jesus não manda embora essas pessoas porque ele afinal de contas está numa viagem para espairecer as ideias. Jesus atende, Jesus recebe. Então se você tem problemas de saúde, eu quero lhe encorajar a trazer esses problemas para Jesus. Mas eu queria te encorajar a seguir o exemplo dessas pessoas aqui que trouxeram alguém com problema para Jesus. Não tenha medo de fazer isso. Se existe alguém que pode curar, esse alguém é Jesus. Por isso, nesse momento de oração, meu querido, minha querida, traga o nome das pessoas que estão sofrendo na sua família. Hoje,
Eu pedi para a Carol ficar no culto na primeira parte, porque o Levi acabou de tomar antibiótico para sarar da otite e já está meio incomodado, colocando a mão na orelha. Falei, Carol, traz o nosso filho na hora da oração, vamos orar por ele. Porque o mesmo Jesus do passado é o Jesus de hoje, nós podemos trazer as nossas doenças diante dele. Amém, meus irmãos? Vamos embora, temos muita coisa para ver. Me ajudem. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se, abra-se. A gente vê Jesus como uma oportunidade para curar. Ele já curou um monte de gente desde que a gente começou a ler o Evangelho de Marcos. É mais uma oportunidade para ele receber reconhecimento diante daquelas pessoas que estão testemunhando o acontecido. Mas ao invés de trazer o surdo para o palco, Jesus desce do palco e leva o surdo, o gago, para os bastidores. Eu acho isso muito interessante. Diferente do que muitos costumam fazer, trazendo o doente para o palco para mostrar para todo mundo o que Jesus é capaz de fazer, Jesus pega o doente e sai da vista das pessoas para curá-lo. Levou-o à parte, o texto diz, para longe da multidão. Porque Jesus não quer manipular as massas, ele quer exercer compaixão para com aquela pessoa. Jesus não quer que as pessoas saibam ainda quem ele é e o que ele está fazendo, ele tem uma missão a cumprir. Eu queria pedir que vocês ficassem alerta com toda pessoa que usa curas, que usa os seus dons para orar, para se engrandecer e para ser reconhecido. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Alguns de nós têm muita fé e alguns recebem a resposta de oração quando oram por doentes, eles são curados. Acontece, não acontece? Tem alguns de nós que têm isso. Deixa eu lhe dizer, isso é um dom, é um presente. Presente a gente usa com responsabilidade, com carinho, com gratidão. Mas presente não serve para a gente se engrandecer. Apenas para engrandecer quem deu o presente. A gente precisa seguir esse exemplo. Jesus tratou os dois problemas do homem, no ouvido e na língua. Fala que no texto que a gente leu anteriormente, que ele era surdo e que ele tinha dificuldade para falar. É claro, porque quem não ouve, como é que vai aprender a falar? Cadê as fonoaudiólogas de plantão? Não está aí hoje não, é? A gente aprende a falar como? Obrigado. Então não precisa nem de fonoaudiólogo, todo mundo é inteligente. A gente aprende a falar ouvindo, né? E eu morro de rir do Samuel quando ele tenta falar as palavras difíceis, porque eu acho que ele ouve bem, mas na hora de balbuciar aquelas palavras difíceis fica complicado. Aí a gente repete com calma e ele aprende. Por exemplo, pai, vamos hoje no Quataral? Ah, filho, você quer ir no Taquaral? Aí ele para um pouquinho e fala lá atrás do banco, pai, no Taquaral. Ele está aprendendo a falar certo, imitando o que ele ouve. Agora esse surdo nunca ouve nada, e ele tenta falar apenas pelo que ele lê nos lábios das pessoas. Hoje isso é tão avançado, os fonoaudiólogos desenvolveram tanto isso, que tem surdo que consegue falar apenas com a direção que alguém vai dando para ele, dizendo, não é esse o som, é mais assim, é mais assado, usando linguagem de sinais, e vai corrigindo e vai melhorando a fala. Eu acho isso incrível. Agora, naquela época não tinha isso, e esse homem tem dois problemas, portanto. A língua dele não aprendeu a se movimentar do jeito certo, porque ele não ouviu, e ele não ouve porque ele é surdo. E aí Jesus cura ele de uma maneira completamente inusitada. Jesus enfia os dedos nos ouvidos. Não adianta a gente pensar que Jesus colocou o dedo na orelha, porque a palavra aqui não é orelha, é ouvido mesmo, e o ouvido fica dentro do buraquinho. Se o problema daquele homem era cera de ouvido, o dedo de Jesus ficou sujo. E eu fico pensando o que significa a segunda parte, cuspiu e tocou na língua do homem. Eu não sei se Jesus cuspiu já na boca dele, ou se Jesus pegou o dedo que já estava sujo de cera, cuspiu no dedo e colocou na língua dele. De qualquer jeito o negócio é bastante nojento, vocês não acham? Já aconteceu com você de colocar o dedo no ouvido, esquecer e depois botar na boca? Já? Ah, então tá. Está todo mundo rindo porque já aconteceu. Não é nada agradável. Nada mesmo.
Mas foi isso que Jesus fez. Eu lembrei, quando eu estava preparando esse sermão, de um exemplo do pastor John Ortberg. Eu não sei se ele estava falando dele ou de outra pessoa, que quando ficava nervoso, dizia assim: quando eu fico nervoso a minha boca seca e as minhas mãos começam a transpirar, começam a suar, o que é que eu faço? Alguém olhou para ele e falou: lambe a sua mão e manda ver. Não pegaram, gente? Boca seca, mão suada, resolveu. Assim, seca a mão e molha a boca. Manda ver aí, não fica nervoso não. Jesus pega e coloca o dedo nos dois problemas desse cara. Aqui, e fala: abra-te. Abra-te. Outra coisa que eu percebo nesse texto é essa demonstração de compaixão. Jesus teve que parar tudo o que estava fazendo para atender o homem. Para de andar, para de atender a multidão, sai com o homem para os bastidores, atende o homem, toca no homem. Isso é demonstração de cuidado, de carinho. Não é bom ver Jesus fazendo isso? Da onde Jesus conhecia esse cara? Não haviam se encontrado antes. Talvez você esteja aqui visitando pensando: poxa, eu estou aqui na igreja hoje, eu nunca venho, eu acho que eu vou ter que vir aí umas 10 vezes para Jesus chegar em mim, né? E lembrar de me abençoar. Olha, o surdo gago está na primeira vez, e ele já recebeu compaixão. Deixa eu dizer para você, Jesus lhe ama, e está pronto para manifestar a compaixão dele na sua vida. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Eu espero que você saia daqui muito abençoado. Digo a mesma coisa para aquelas pessoas que nos ouvem lá na internet, que vão assistir isso aqui depois. Jesus está sempre pronto para demonstrar a sua compaixão, para ouvir, para atender, para ajudar. Quando Jesus falou: abre-se, o que será que aconteceu? Me ajudem. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua, e ele começou a falar. Alguma coisa extraordinária aconteceu aqui. Porque se ele começou a ouvir naquele momento, ele ia gastar algum tempo para aprender a falar. Mas ele não só começou a ouvir, como a língua dele também funcionou corretamente. Nem a língua de vocês funciona corretamente ainda. Se eu pedir para vocês falarem 3 vezes, 3 tigres tristes, né? Comendo farinha de trigo em 3 pratos e sei lá o que mais. Alguns já vão ficar embanaнаdos. E aqui nós temos um cara que nunca falou corretamente. De repente, com uma ordem de Jesus, consegue ouvir, consegue falar. Que cara é esse? Que medicina é essa? Que poder é esse que está sobre esse homem, para ele ser capaz de fazer isso? Algo maravilhoso aconteceu aqui. Jesus mostrou o seu poder sobre a doença, curando o surdo gago. Só que Jesus não queria o seu nome associado à cura. E ele diz o texto seguinte: Jesus ordenou-lhes que não o... Eita! Vamos lá? Efatá, a língua de vocês, né? Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Incrível! Jesus não queria que as pessoas saíssem falando por aí que era ele que estava curando. Que o surdo estava ouvindo e falando, não tinha como esconder. Mas quem fez a cura, dava para esconder. E é isso que Jesus pede: não o contasse, não contasse a respeito do que ele fez. Eu não queria popularidade, não queria que o povo ficasse atrás dele como um curandeiro. Não contem para ninguém, ninguém. Diz que foi curado e pronto, acabou. Contudo, quanto mais ele proíbe, mais as pessoas falam. Sabe por quê, gente? Jesus é tão glorioso que a sua glória não pode ser contida. O que ele faz, o que ele é, extrapola a sua pessoa, extrapolou os 33 anos de sua vida. Nós estamos hoje no ano 2000 depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazem quase 2000 anos que esse homem morreu e foi sepultado. Ainda hoje nós temos agora, nesse momento, milhões
de pessoas reunidas em seu nome, festejando o que ele fez, porque o que ele faz extrapola qualquer limite. A sua glória não cabe na terra, e também não cabe nos céus, é imensa. É esse Jesus que nós adoramos, e aqueles que adoram falam amém com alegria, não é isso? Eu fico empolgado demais de ver isso, igual o povo ficou. O povo estava maravilhado, tão maravilhado que começaram até a aumentar as coisas. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Que mudo? Que mudo é esse que ele fez falar? Porque esse cara não era mudo, vocês lembram? Ele era surdo e tinha dificuldade para falar. E o povo é assim. O povo aumentando as coisas, né? Quando passa para frente, já passa com um ponto a mais. Tão maravilhados eles estão, eles começam a contar o que Jesus fez, e não se pode mais conter a sua fama, que vai lhe precedendo aonde ele chega. Essa é a primeira história que mostra Jesus com o pé na estrada e compaixão no coração. Mas há ainda uma segunda história, lá em Marcos capítulo 8, versículo 1 a 10. Nessa segunda história, nós vamos ver, mais uma vez, Jesus pé na estrada, compaixão no coração. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, né? A viagem de Jesus, gente, não foi algo como um dia e pronto, já cheguei aonde eu tinha que chegar. Foram vários dias peregrinando, e algumas pessoas se ajuntaram nessa peregrinação seguindo ele. Às vezes ele está só com os discípulos, às vezes se junta um conglomerado de pessoas seguindo, e às vezes até uma imensa multidão, como no caso aqui, 4.000 homens. Dadas as condições da viagem, às vezes as provisões se acabavam. Afinal de contas, quando a gente vai viajar de carro, a gente faz uma marmitinha bem pequenininha, não é, gente? Vai para Minas Gerais, o que precisa? Dinheiro para comprar queijo na hora de voltar. Quando eu vou para a casa dos meus pais, eu estou falando de 5 horas de viagem. Então, é aquela economia, né? Comprar na estrada não é interessante. Não, a água é caro. Então, você já compra lá o salgadinho, uma bolachinha recheada, o suquinho, porque no supermercado é baratinho, não é? E dá para chegar. 400 quilômetros. 400 quilômetros. Agora, naquela época, não tinha essa mamata, não. Você tinha que andar com seu pãozinho seco, seu peixinho esturricado, e torcer para dar para chegar. E um dinheirinho no bolso também, para se encontrar alguém que tem alguma coisa para vender, comprar. E esse povo saiu atrás de Jesus até que acabou o que eles tinham para comer. Afinal, não foi um dia, foram vários. Vamos ler o versículo 2. Vocês, vão lá. Tenham compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comidos e nada tem para comer. As provisões deles se acabaram. Mais uma vez a gente vê Jesus manifestando sua compaixão. É Jesus quem tem sensibilidade para a necessidade da multidão, ninguém mais. É Ele quem vê, é Ele quem percebe. É Jesus que manifesta a preocupação com o bem-estar da multidão na volta. Versículo 3: se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus conhece até a distância que alguns teriam que percorrer para voltar para casa. Poxa, Jesus sensível à necessidade, Jesus preocupado com o bem-estar na volta para casa, Jesus ciente de que era uma viagem longa para alguns. Você que está aqui para ouvir Jesus, não é bom saber que Jesus se preocupa com a sua necessidade? É sensível ao que você está passando e quer prover para você o que você tem necessidade? Que coração é esse? A gente, quando vê uma multidão na rua, já dá até medo, né, não? Todo mundo fechando a porta, sei lá o que esse povo quer. Jesus olha para a multidão e sente compaixão. Compaixão. Vamos lá. Versículo 4. Os seus discípulos responderam: vocês, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir?
No texto anterior, a gente viu Jesus convidando os discípulos, chamando eles à parte e convidando eles para participar da solução desse probleminha. 4.000 homens, sem contar crianças, velhos e mulheres, que estão com fome, no meio da estrada, no meio do nada. Gente, eu estou preocupado com uma coisa: esse povo está comigo há 3 dias e não tem nada o que comer, e eu não quero mandar eles embora com barriga vazia. Vamos fazer alguma coisa? Imagine você no lugar dos 12. Fazer o quê? Onde nós vamos comprar comida para esse povo? E ainda em quantidade suficiente para alimentar todo mundo. O que você está falando, Jesus? Jesus perguntou para eles: vocês, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Deixa eu falar uma verdade para você. Nós também temos muita gente necessitada ao nosso redor. Algumas necessitam de pão, outras necessitam de cuidado, outras necessitam de atenção, de oração. Há todo tipo de necessidade. Saiu da sua cadeira, foi para a cadeira do lado, aí mudaram as necessidades. Aí. Dá uma olhadinha quem está do teu lado. Viu? Para um lado, para o outro. Está bem alinhada a pessoa, bem bonitinha. Escolheu uma roupa boa para vir, não é? Ele escolheu uma roupa boa, quer parecer agradável, quer parecer bonito, mas deixa eu te dizer uma verdade a respeito dessa pessoa. Ela está enfrentando algumas dificuldades. E ela tem necessidades. Vocês olham para mim aqui na frente e vocês não sabem o que eu tenho no meu coração. Vocês não sabem quais os problemas que eu enfrento, do mesmo jeito que eu não sei também os problemas que você enfrenta. E Jesus está convidando aqueles que creem nele, que seguem ele, a participar da solução desses problemas. Você que é parte da igreja, semana após semana eu tenho te convidado a levantar e deixar Deus te usar para resolver problemas, para ajudar pessoas. E pode ser que você, como os discípulos, fala: mas quem sou eu? E quanto dinheiro eu tenho para resolver o problema dessa gente? Jesus, o senhor já parou para ouvir o problema das pessoas? Eu acho que o senhor está meio que viajando na maionese. É problema de casamento, é problema de filho rebelde com 12, 13 anos, é problema no trabalho, é problema de relacionamento, é problema de tudo quanto é jeito. Quem não tem problema está com depressão porque a vida está chata. Tem problema para tudo quanto é lado. Jesus, você está querendo dizer que eu posso fazer alguma coisa? Olha a pergunta que Jesus fez: quantos pães vocês têm? Jesus não precisa mais do que aquilo que a gente tem para fazer o que precisa ser feito. O que é que você tem? O que é que você tem? Só isso basta. Só isso basta. 2 pés ligados em 2 pernas já te servem para levar aonde Jesus quer que você vá. 2 braços já servem para abraçar quem Jesus quer que você abrace. 2 olhos já servem para ver a realidade de quem Jesus quer que você veja. E basta um coração só para se compadecer de quem precisa de compaixão. Ouça Jesus perguntando para você: o que é que você tem? O que é que você tem? Só isso basta. 7 para alimentar 4.000. Dessa vez, é a segunda multiplicação de pães, é Jesus quem organiza a situação. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Jesus toma a frente. Jesus sabe muito bem o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Outra coisa bem interessante que a gente percebe logo de cara é que Jesus dá graças. Sempre ele dá graças. Se eu colocar a continuidade: tinham também alguns peixes pequenos, ele... Espera aí, vamos voltar. Depois de tomar os 7 pães e dar graças.
Tinham também alguns peixes pequenos e ele... Meio repetitivo, não? Jesus dá graças não como um ritual vazio, sem significado. Tem gente que acha que a comida vai fazer muito mal se não der graças. Eu acho que não é essa a ideia. Jesus dá graças como uma oportunidade de mostrar gratidão ao Pai. Quem providenciou o alimento? Deus. Mas são só 7 pãezinhos. Mas foi Deus que deu, não foi? Vamos dar graças. Aí apareceram 2 peixinhos depois que começou a partir o pão. O que Jesus fez? Graças, vamos agradecer a Deus, velho. Para você que não tem o hábito de comer depois de orar, fica com coisa não, pensando, nossa, eu tenho que orar, senão a comida vai fazer mal. Não. O que precisa ter no teu coração é gratidão. É lembrar de quem colocou aquele pão na mesa foi Deus. Quem deu saúde para você trabalhar foi Deus. Aqueles que moram com seus pais, quem deu saúde para o teu pai trabalhar, um emprego para ele também foi Deus. Então a gente precisa comer com gratidão. Vocês já aprenderam a ser gratos? Eu fico preocupado com isso, porque o oposto de gratidão é ingratidão, reclamação e murmuração, não é? Eu dei graças a Deus. Na hora que eu abri a minha sapateira, eu escolhi um sapato, mas estava faltando a palmilha. Aí eu fui no outro que já estava com a palmilha dentro. Graças a Deus eu tenho 2. Meu querido, lembre-se de agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Deus é tão bom. Eu já contei aqui que uma vez meu pai foi contratado para trabalhar em uma igreja. E quem contratou meu pai se esqueceu que colocou ele lá. E estava ele, minha mãe e os 4 filhos, do qual eu era o mais velho. Fomos na venda, compramos na carteirinha. Assim que meu pai falou que era pastor, já tinha crédito. Deram crédito para ele. O mês estava terminando, as compras também. Quando o outro mês começou e nós fomos procurar o salário, nada. E agora não tem mais como comprar, não tem como pagar. E a gente está lá, na cidade com pouquíssimos conhecidos, comendo arroz. Só que nesse meio tempo, a abobreira do vizinho do fundo deu uma rama para o nosso lado. E nessa rama cresceu a maior abóbora que eu já vi na minha vida. E nós comemos abóbora refogada, abóbora cozida, sopa de abóbora, doce de abóbora pastoso, doce de abóbora em pedaço, abóbora de tudo quanto é jeito que você pode imaginar, no macarrão, no arroz. E até hoje, toda vez que eu lembro dessa história, eu fico emocionado. Porque quem contratou meu pai se esqueceu de mandar o salário dele. Mas Deus não esqueceu de mandar uma misturinha. E eu tenho muita gratidão por ter tido essa experiência. Ou a gente tem gratidão no nosso coração, ou a gente está reclamando, ou Deus, ou os céus, ou dia, ou azar, ou vida, não é? E há tantos motivos para a gente agradecer a Deus. Tem gente que não passou de ontem para hoje. Tem gente que descobriu um câncer hoje. Tem gente que não tem o que comer. Tem milhões de pessoas com ebola, à beira da morte, nesse instante na África. E nós estamos aqui. Perfeita saúde, sentado num lugar relativamente confortável, agradável. Alguns de nós já paparam, outros não veem a hora de eu parar de falar para papar. Mas estamos todos muito bem, graças a Deus. E devemos ter gratidão do mesmo jeito que Jesus. Agradece os 7 pãezinhos, agradece os 2 peixinhos e manda quem distribuir? Quem foi servir? Os discípulos.
Quem é discípulo de Jesus é sempre convidado a servir, distribuir o alimento. Nós temos essa oportunidade hoje, meus irmãos. Eu quero até compartilhar com vocês. Aqui no Ceasa tem um banco de alimentos chamado ISA, onde todas as pessoas que vendem, as empresas que vendem alimento lá no Ceasa, eles pegam aqueles alimentos que não têm saída e que ainda estão em estado para serem usados e distribuem para quem quiser. E eles ofereceram um caminhão para a nossa igreja. Para a nossa igreja distribuir aqui na comunidade. Agora eu estou com um problemão. Nós precisamos de discípulos que estejam aptos a distribuir. Só isso, porque o caminhão já foi dado. Mas não é uma vez, é toda semana. Vim aqui, organizar a fila e distribuir para quem quiser aqui na comunidade. Eu já tenho uma voluntária. Nem sei se ela está aí, a Michele Nascimento. Falou, pastor, estou dentro disso aí. Eu quero distribuir comida para eles. E eu estou só esperando aumentar o número de voluntários para o suficiente para eu dizer lá, pode mandar. Pode mandar, já está todo mundo cadastrado. Vai ser tal dia, pode marcar que a gente vai estar aqui para distribuir, junto com um sorrisão, junto com um amor do tamanho do coração. Queremos abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É claro que eu estou falando isso porque eu quero receber vários nomes depois. Aliás, nem venham com trabalho para cima de mim, viu? Dá um nome lá para a Bárbara. Não veio? Então eu vou arranjar outra pessoa. Cadê o Wilson? Me ajuda, o Danilo, os pastores. Eles me ajudam aí. Mas me dê um nome, eu preciso de gente para distribuir esse negócio. Deus já providenciou o alimento de graça para a comunidade, só falta alguém que distribua. Agora, outra coisa interessante, versículo 8, leia lá. O povo comeu até se... Quando a gente ajuda gente necessitada, um dos medos que a gente tem é o medo do povo ficar mal acostumado e achar que é nossa obrigação, né? E você percebe que no texto também Jesus ficou muito preocupado com isso, não é verdade? Não. Ele deu a comida e pronto, acabou. E o povo comeu até encher a pança. Porque ele estava exercendo compaixão, não julgamento. Nós também podemos ajudar as pessoas, e com certeza vai ter gente que não precisa querendo ser cadastrado. Isso é problema? Não, se a gente está exercendo compaixão. Vamos deixar o povo comer até se fartar. Vamos lá, o povo se fartou tanto, você acha que faltou comida? Não. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Isso aqui eu vou voltar depois, tá? Há uma razão didática, né? Jesus queria ensinar alguma coisa por causa desses cestos que sobraram, cheios de pedaços de pão e de peixe. A sobra foi recolhida, foi contada e vai servir no futuro quando a gente estiver lendo aí mais sobre o Evangelho de Marcos. Agora, o pouco abençoado por Jesus não é pouca coisa. Pega o pouquinho que você tem, abençoado por Jesus nunca é pouco. Pega os poucos dons que você tem. Pastor, eu não sei cantar, não sei falar, tenho vergonha de orar, eu não sei nem o que eu sei fazer. Pega essa coisinha que você sabe fazer, coloca na mão de Jesus para você ver se é pouco. Alô? Quem está aí? Vem comigo. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, comeram, se fartaram e sobrou. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Mais uma vez Jesus andando. Eu vou saltar um pedação de Marcos, vou lá para o versículo 22 e 26. Mais uma vez Jesus andando. Eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que... Muito parecida com a outra história do capítulo 7. Ele tomou o cego pela mão e o levou de novo para fora. Depois de... Esse negócio está começando a ficar... Cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos. Mais uma vez Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Novamente procuram cura para um doente. Algumas pessoas trouxeram não um surdo, mas um cego para Jesus. Novamente Jesus sai dos holofotes, sai da visão, leva o cara para fora do povoado.
Novamente Jesus inova na maneira de curar. Agora ele cuspiu no olho do cara e depois colocou a mão e perguntou: você está vendo alguma coisa? E vocês já estão curiosos, né? O que será que ele respondeu? Tchananã. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Tá bom, tem gente que olha para isso aqui e pensa: acho que Jesus está perdendo o poder dele, porque agora ele não conseguiu curar tão fácil igual da outra vez, está cansado. Gente, a ideia não é essa. Muitas vezes a obra de Jesus é um processo e não um simples ato, principalmente no que diz respeito a abrir os nossos olhos. Alguns de vocês estão aqui hoje pela primeira vez ouvindo eu falar sobre Jesus. Você vai entender muito pouco hoje. Você precisa voltar mais e mais vezes até os seus olhos se abrirem para você enxergar quem é Jesus e entender o que ele veio fazer. Mesmo você que já está na igreja há tanto tempo, a minha oração é que cada vez mais os seus olhos se abram para você compreender o Evangelho e perceber quem é Jesus. Hoje nós não enxergamos ainda do jeito certo. Certas curas, certas intervenções de Jesus na nossa vida não são um fato pontual, são um processo. O homem ainda não estava enxergando direito. E mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Esse cara não era cego de nascença. Se a visão dele foi restaurada é porque ele tinha visão antes. E ele sabia o que era pessoas e sabia o que era árvores também. Mas estavam fechados, foram abertos. E ele conseguiu ver tudo claramente depois que Jesus impôs mais uma vez a sua mão sobre ele. Não precisou cuspir de novo não, foi só impor as mãos. Tem coisas que são assim. Jesus precisa de algumas intervenções para nos curar e nos salvar. Deixa eu dar um exemplo. Aquele casamento onde você enfiou o pé pela mão um monte de vezes. Aí vem aqui na igreja pensando: hoje eu vou lá, o pastor vai orar e quando eu voltar para casa meu marido vai estar diferente. Pode até acontecer, mas geralmente o que se levou muito tempo para estragar, leva-se bastante tempo para arrumar. E você vai ter que orar bastante por esse marido. E vai ter que orar bastante por si mesmo. Alô, pessoal? Tem certas coisas que levam tempo. E acontece no meio de um processo. Como é que anda o seu processo? Jesus mandou-o para casa dizendo: vocês não entrem no povoado. Jesus reconduziu o homem para a sua vida, para a sua família, e queria evitar que ele fosse contar tudo o que ele viu naquela cidade. Passa do largo da cidade, vai para casa. Mais uma vez, Jesus não quer notoriedade, não quer fama, não quer sucesso. Jesus quer completar a sua missão com tranquilidade. Querido, estou terminando. E eu tenho aqui algumas perguntinhas para a gente refletir, decidir e agir. Você que é discípulo, você está de pé na estrada com Jesus? Você está disposto a dar um passo após o outro, e seguir Jesus aonde quer que Ele vá, mesmo sem entender o que Ele está fazendo? Porque estavam seguindo Jesus que os discípulos viram tudo isso, escreveram para a gente ler hoje. Não arredaram o pé: Jesus está indo, estou atrás. Vou seguindo Ele. A nossa posição aqui é muito cômoda, não? Eu estou de pé, já faz 45 minutos e 57 segundos. E vocês estão? O meu medo é que ao sair daqui, vocês continuem sentados no coração, sentados na atitude, sem perceber que o que está acontecendo aqui é um convite. Jesus está convidando: ei, vem andar comigo, vamos fazer a diferença nesse mundo, vamos visitar as pessoas, vamos orar pelos enfermos, vamos lá falar a respeito de mim. E é esse convite que está sendo feito a você. Quantos amigos você tem que ainda não conhecem a respeito de Jesus? Acha que ele é um curandeiro qualquer, alguém muito famoso, e não entendeu que ele é o Filho de Deus e por que ele morreu na cruz. Você tem que seguir Jesus em direção a essas pessoas, pé na estrada.
Por favor, pé na estrada. Tenha coragem de cruzar a rua. Tenha coragem de cruzar a calçada. Tenha coragem de ir na casa de alguém visitar. É lá, no campo missionário, que as coisas acontecem. É lá que as pessoas são curadas. É lá que a compaixão de Jesus encontra a necessidade das pessoas. Há pouco tempo eu fui visitar um rapaz chamado Rodrigo. Eu fui uma vez, depois mandei um outro rapazinho lá mais vezes. Agora o rapaz não para de vir me visitar aqui na igreja. Eu estou feliz demais com a presença dele aqui. Mas foi lá na sala dele, orando com ele, que o negócio começou. E eu sei que eu não fui sozinho. Não fui só eu. A nossa missão é andar, gente. A nossa missão é alcançar as pessoas. Segunda pergunta, você tem dado espaço para compaixão no seu coração? Porque se a gente quer imitar Jesus, a gente tem que aprender a sentir compaixão como ele sente. É um surdo gago? Estou pronto para ajudar. É uma multidão com fome? Estou com compaixão desse povo. É um cego? Vem cá, eu vou te ajudar. A gente ouve cada história. A gente ouve cada coisa absurda no jornal ou até mesmo dos nossos amigos. E eu me preocupo quando a nossa reação é a seguinte: esse mundo está perdido mesmo. Nossa. Não é isso que é para a gente fazer. É para a gente se compadecer. É para a gente sentir a dor. É para a gente se colocar no lugar do sofrimento das pessoas. E com compaixão, a gente vai ser capaz de realizar alguma coisa em nome de Jesus. Nós também não fomos chamados para condenar o mundo. Nós fomos chamados para colaborar com Jesus na salvação. Isso me leva à terceira pergunta: você quer se juntar a Jesus em sua jornada de salvação? E antes de mandar você embora, de despedir você, eu preciso dizer, Jesus não era só um curandeiro. Hoje você viu curando primeiro foi o surdo gago. Depois, alimentando uma multidão. E por terceiro, ele curou é um curandeiro. É um curandeiro? Não é um curandeiro, apesar de ter curado muitas pessoas. Deixa eu lhe dizer, é o Filho de Deus que veio ao mundo. É o Filho de Deus que de tanto amor, de tanto nos amar, desceu da sua glória para viver a nossa vida, sofrer a nossa dor, curar as nossas dores e, acima de tudo, salvar-nos do pecado e da morte. Esse mesmo curandeiro que curou os outros, em alguns dias vai estar pregado numa cruz, com as pessoas gritando para ele: salvou tantas pessoas, curou tanta gente, mas não consegue ajudar a si mesmo. Que tipo de Messias é esse? Que tipo de Salvador é esse que ajuda os outros, mas não tem poder para se ajudar? E eles sequer entendiam que Jesus estava ali fazendo a sua principal obra, que era se oferecer no lugar deles, pagando o pecado deles, para que eles pudessem ter um novo relacionamento com Deus. Você que está aqui nessa noite, eu quero que você saiba, Jesus morreu numa cruz para te libertar do pecado. Jesus morreu numa cruz para mudar a sua história, para curar suas enfermidades, e a principal delas é a sua rebelião contra Deus. Não havia cura para isso. Todo ser humano viciado no pecado, rebelde contra Deus, não havia cura. Mas Jesus providenciou a cura para essa doença, de maneira que todo que nele crê, será salvo. Quero convidar você a abaixar a tua cabeça. E você pode descobrir dois Jesus hoje. Você pode descobrir o Jesus curandeiro, porque ele pode sim ter misericórdia da sua vida. Pode levar embora a sua dor de cabeça, sua dor na coluna. Pode. Mas eu queria mesmo que você conhecesse o Jesus Salvador, que te libertasse do poder do pecado e desse para você uma nova vida. Eu vou orar por você.
Jesus, muito obrigado por tua obra tão incrível, maravilhosa. Eu me uno àquelas pessoas maravilhadas, dizendo como Ele faz tudo tão bem. Reconheço que Tu tens a glória de Deus, fizestes o que ninguém mais foi capaz de fazer. Mas acima de tudo, Deus, eu oro para que tanto eu, quanto todos aqueles que estão me ouvindo aqui e na internet, todos, venhamos um dia ter os nossos olhos abertos para compreender a totalidade da oferta de Jesus na cruz. E entender por que o Filho de Deus se fez homem. E por que o Filho de Deus se deixou matar numa cruz. Entender o que isso significa. Crer nisso. E receber essa cura para a rebelião, para o pecado que mora no nosso coração. Deus, através do Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos para enxergar o Teu amor. Abre os nossos olhos para enxergar a Tua compaixão por nós. Abre os nossos olhos para enxergar o sacrifício que o Senhor fez. Para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer de volta para Ti. Abre os olhos dos nossos visitantes que aqui vieram. Não há coisa melhor que possa acontecer na vida deles do que terem seus olhos da fé abertos para enxergar Jesus Cristo. Abre os olhos dos crentes velhos que estão aqui sentados na sua cadeira, que não conseguem mais vibrar com Jesus, não conseguem mais sentir alegria com essa mensagem de salvação. Abre os olhos deles de novo, para que eles venham enxergar a beleza de Jesus de novo, a glória de Jesus de novo, e venham ser despertos para colocar o pé na estrada, com compaixão no coração, colaborando com o Senhor no cumprimento dessa missão. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, como o Senhor manifestou tua misericórdia com aquela multidão. Sacia a nossa fome. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém?